Rede Girassol. O futuro é agora. São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Consumo de medicamentos adulterados preocupa as autoridades Palanca e Kikolo entre os principais pontos de venda. Mais de 500 edifícios com necessidade de intervenção imediata foram identificados a nível nacional pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Petro de Luanda vence 1º de agosto e faz dobradinha na Taça de Angola. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 20 de junho de 2024, garantia técnica, o Admiro Candeia. A edição é de Janete Meio-Dia, apresenta as notícias a Celestina Zola. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 2 minutos. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A preocupação com a qualidade de medicamentos consumidos pelos cidadãos em Angola é uma das questões em foco no primeiro encontro metodológico nacional da agência reguladora que arrancou nesta quarta-feira em Luanda. Os detalhes com a Susana Ângelo. As questões relacionadas com a compra, distribuição e inspeção dos medicamentos continuam a ser uma enorme dor de cabeça para o Ministério da Saúde. Os conflitos de atribuição inspectiva às farmácias são os assuntos mais atendidos no gabinete jurídico do Ministério da Saúde, segundo o chefe de departamento da instituição, Walter Van Trier. A questão de, muitas vezes, os particulares serem atuados em questões respectivas por outros órgãos que também desempenham a função respectiva no setor farmacêutico e, às vezes, isso cria uma confusão na mente dos particulares. Qual dos entes estatais é realmente o competente para proceder àquela inspeção e também aplicar as possíveis sanções. O Estatuto da Armed estabelece que a Armed participa neste processo de regulamentação dos preços e acredito que já deve estar um trabalho em curso nesse sentido. Começou já há algum tempo e acreditamos que com o impulso da Armed e esse evento vai dar uma outra dinâmica para que essa temática tenha uma conclusão oportuna. Apesar destes conflitos, o diretor interino da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, Pombal Mayembe, avançou que tem por esta altura mais de 100 solicitações para a abertura de farmácias. Um pouco mais de 2.000 farmácias a nível do país. Por aí 100, 150 que estão a ser processados. A contrafação é um problema econômico, que é da responsabilidade das entidades tais como o SIC faz parte do Ministério do Interior. A ANIESA tem trabalhado também nisto. E a contrafação não é só para medicamentos, tem para outros produtos também. Mas nós podemos encontrar no medicamento falsificado prospecto muito pequeno. Significa que só o tamanho do prospecto já não corresponde com aquilo que foi definido pela indústria farmacêutica. A letra em si também tem, digamos, seus parâmetros. Se for tamanho 11 ou 12, que é o comum que nós conhecemos, mesmo para trabalhos científicos, nós vamos encontrar uma letra muito pequena que a olho nu não conseguimos ler. A competência das instituições inspectivas do Estado ao setor farmacêutico marcou o primeiro dia do Encontro Nacional da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologias de Saúde, ARMED, consolidando a ideia do muito que ainda há por fazer na área das farmácias. A reportagem de Susana Ângelo, preocupação com a qualidade dos medicamentos consumidos pelos cidadãos em Angola, é uma das questões em foco no primeiro encontro metodológico nacional da agência reguladora que arrancou nesta quarta-feira em Luanda.
E as autoridades sanitárias estão preocupadas com o consumo de medicamentos adulterados consumidos pelos cidadãos. De acordo com o diretor-geral adjunto da ANESA, Heleno Antunes, zonas como o Palanca e o Quicolo são algumas das mais preocupantes. Existem zonas críticas como, por exemplo, o Palanca, o Quicolo e uma boa parte da periferia da cidade. E o mais preocupante aqui são as farmácias clandestinas. Para além de não terem licenciamento, não têm condições de funcionabilidade, mas exercem atividade. Por isso é que aí existir a necessidade de um reforço inspectivo entre a ANESA e a ARMED. Heleno António, diretor-geral adjunto da ANESA, quando falava no primeiro encontro metodológico nacional da Agência Reguladora de Medicamentos, a preocupação das autoridades sanitárias é com o consumo de medicamentos adulterados consumido pelos cidadãos. Luanda ganhou nos últimos 4 anos mais de 60 técnicos médios formados na área de saúde. Alguns dos estudantes mostraram-se preocupados com a pouca informação dos cidadãos sobre algumas doenças que podem ser mortais. Os dados é com a jornalista Georgina João. Mais de 60 técnicos médios foram formados em ciências da saúde na província de Luanda nos últimos 4 anos, entre 2021 e 2024, pelo Instituto Médio Técnico de Saúde São Pedro de Nazaré, nas áreas de enfermagem, farmácia e análises clínicas. Mais que uma classe de profissionais, o diretor do Instituto, Mendes Beng, garante que os novos formandos vão ajudar o país a reduzir a falta de técnicos de saúde em Angola. Com as provas de aptidão profissional dos nossos alunos formados na nossa instituição, nas áreas de enfermagem, farmácia e análises clínicas, são técnicos bastante profícuos, competentes que a instituição está a colocar à disposição do seu país. A dengue foi um dos temas abordados por um dos grupos. Adilson Paulo e Rutiane Lupango afirmam que, apesar de mortal, a doença é pouco conhecida no meio social. Escolhemos o tema porque é um tema em que a sociedade e os estudantes também estão muito alheios acerca da mesma. Muitos só conhecem o paludismo e outros até confundem paludismo com dengue. Então, por essa mesma razão, nós escolhemos o tema dengue para poder alertar a sociedade acerca desta arbovirose. Foi uma experiência muito importante para nós passar a visão para a população e deixamos medidas de prevenção, recomendações para quanto ao meio de transmissão sobre o mesmo mosquito, é que a população tome medidas suficientes em termos de fazer o uso contínuo do mosquiteiro, não deixar as águas paradas, plantações dentro de casa sem cuidados, porque o mosquito vai se reproduzindo aí dentro e vai deixando ovos dentro dos vasos. O recém-formado Adilson Paulo destaca as pesquisas apresentadas pelos estudantes. Muitos desconhecem essa mesma doença, então esse estudo pode levar a população, os estudantes também, a ter atenção à mesma, com as medidas de prevenção, como quais são as medidas de prevenção no caso, e desta forma vamos poder diminuir mais ainda os casos que já temos de dengue. Mais de 60 técnicos foram formados em ciências da saúde nos últimos anos no Instituto Médio Técnico de Saúde São Pedro. 12h08. Agora uma prática que ganha cada vez mais espaço no seio das famílias angolanas, o jejum intermitente. Vai agora saber do que se trata e o parecer de especialistas sobre os efeitos desta prática. Madalena Socolate. Passar longos períodos sem comer para perder peso não é novidade. O jejum intermitente é uma dieta que tem ganhado popularidade e conquistado muitos adeptos nos últimos tempos. O método consiste em alternar períodos de jejum com espaço de alimentação. O nutricionista Otoniel Graça afirma que esta estratégia tem como objetivo melhorar o metabolismo para reduzir o excesso de peso. A nutrição, há muitos anos atrás, mostrava que uma pessoa que é para ser saudável, ela tem que se alimentar de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. No entanto, desde que apareceu o jejum intermitente, mostrou que esse procedimento de jejum intermitente tem várias vantagens. As pessoas vão procurar fazer o jejum intermitente com a intenção de emagrecer, porém, ela tem muitas outras vantagens, como é o caso, por exemplo, de ajudar pessoas que vivem com diabetes, como é o caso de ajudar a tratar inúmeras doenças, porque ela ajuda a fazer o processo da autofagia, que é o processo de limpeza do organismo. Há muitas doenças que são curadas, que são minimizadas sintomas,
com o jejum intermitente. Por outro lado, alguns munícipes, como Aurélio Simões e Engraça Caldas, afirmam que praticam jejum seco, sem tomar nem mesmo água entre as refeições, normalmente por questões religiosas e não para controlar o peso. Já fiz jejum quando fazia parte de uma determinada religião. Aquilo foi praticamente durante uma semana, mas uma semana com tempos assim determinados. Começávamos das 20 até mais ou menos às 7. Já fiz jejum. Quanto à dieta, eu fiz quando precisei reduzir alguns quilos. Fiz alguma dieta, mudei hábitos alimentares. Para quem pratica o jejum intermitente ou seco, Otoniel Graça recomenda consumir alimentos leves depois de terminado o período de abstenção. A pessoa deve procurar consumir alimentos não muito pesados. Você vai começar primeiro ingerindo líquidos como água, chás ou cafés, que é para preparar o organismo, o sistema digestório. Depois vai ingerindo quantidades de alimentos relativamente pequenas. Por exemplo, uma sopa, pode consumir uma sopa, mas dizem que se não seja uma sopa muito pesada, pode consumir alimentos de preferência líquidos, uma sopa de mocotó, uma sopa de peixe de galinhas, vai ajudar nesse processo. Após o jejum intermitente, a pessoa entra num processo de low carboidratos, ou seja, uma dieta baixa em carboidratos, não consumir muito açúcar. Passar longos períodos sem comer para perder peso não é novidade. O jejum intermitente é uma dieta que tem ganhado popularidade e conquistado muitos adeptos nos últimos tempos. O método consiste em alternar períodos de jejum com espaço de alimentação. Jejum intermitente, uma prática que ganha cada vez mais espaço no seio das famílias angolanas. A solução da gestão da manutenção predial em Angola está em debate na 33ª Conferência e 9ª Exposição Internacional de Gestão da Manutenção Predial. O presidente da Associação Nacional de Empresas de Manutenção Predial, Francisco Chaves, manifestou-se preocupado com a ausência de um plano sistemático de manutenção predial a nível das 26 centralidades existentes no país. Temos como objetivo dinamizar a cultura da manutenção predial, porque temos constatado que as 26 centralidades construídas em Angola, nenhuma delas tem um plano sistemático de manutenção. E isto é bastante preocupante, não só para Angola, mas também para o nosso continente. O também membro da Associação Africana de Gestão de Manutenção e Instalações entende que para uma maior longevidade dos edifícios no país, o Estado deve passar a sua gestão para o setor privado. A Angola também pode fazer da manutenção predial como uma das indústrias e uma das alavancas da nossa economia, porque as 26 centralidades, se houver um concurso público a nível nacional, vai candidatar-se muitas empresas e nós teremos muitas empresas nacionais envolvidas nesse projeto de manutenção a nível nacional. Francisco Chaves, presidente da Associação Nacional de Empresas de Manutenção Predial. A solução de gestão da manutenção predial em Angola está em debate na 33ª Conferência e 9ª Exposição Internacional de Gestão de Manutenção Predial. 12h13, 9 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 16 e 56 anos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal implicados nos crimes de associação criminosa, roubo qualificado de motorizada e artigos na via pública e contrafação de moedas no município de Talatona. O porta-voz do Ciclo Luanda, Fernando Carvalho, destaca a detenção de 5 cidadãos encontrados em posse de $11.500 norte-americanos e 2.385 mil kwanzas falsos. O terceiro caso leva-nos ao caso de contrafação de moeda. Portanto, o caso ocorrido no dia 6 de junho do corrente ano por volta das 17h30, quando procedeu-se a detenção de 5 cidadãos que foram encontrados em posse de $11.500 norte-americanos e 2.385 mil kwanzas falsos, cujo objetivo seria a introdução no mercado informal de câmbio. Portanto, esses elementos foram encontrados em posse dessas réplicas e foram também detidos. No seio destes elementos encontrava-se o terceiro sargento da Polícia Nacional, que foi apreendido, tido como protetor desses elementos que estavam em posse dessas notas falsas. Foram então apreendidos as 3 armas de fogo, sendo 3 pistolas e uma AK,
os 11.500 dólares americanos, os 2.385.000 kwanzas e uma motorizada. E o suposto acusado nega a autoria do crime e afirma que foi envolvido por um cliente no esquema. É quanto faz? 2 milhões e tal. Esse dinheiro não é meu. É o senhor Matono que tinha me dado pegar. Ele disse que foi na Fubu, ele vai vir. Eu esperei, chegou à noite, não veio. Às 21 horas, eu assustei que chegou em casa. Quando chegou, me perguntou, está onde o dinheiro? Eu mostrei dinheiro porque eu não sei de nada. E o Serviço de Investigação Criminal confirma que um agente do SIC é o responsável pelas mortes ocorridas no distrito urbano do Quimaquiesa, no município do Kazenga, em Luanda. De acordo com o porta-voz do SIC-Geral Manuel Alaiwa, os fatos ocorreram quando o cidadão em causa ouviu o pedido de socorro dos vizinhos que alegadamente estavam a ser assaltados. Ao tomar conhecimento, o agente do SIC, que encontrava-se a descansar na residência de sua mãe, no bairro onde nasceu e cresceu, na sua qualidade de agente da ordem, saiu em defesa da vizinhança e, fazendo-se munir de uma arma de fogo do tipo pistola, de que é portador, a escassos metros deparou-se com 3 indivíduos próximos a uma residência, sendo que um estava a escalar o muro para introduzir-se no quintal. Nessa altura, no meio da escuridão da zona e na convicção de serem os mesmos indivíduos que protagonizavam os assaltos, efetuou disparos na tentativa de neutralizá-los, pelo que os tiros foram fatais, acabando por atingir os 3 indivíduos, onde 2 conheceram a morte imediata, enquanto um acabou por sucumbir no hospital dos Cajueiros. Referir que foram cumpridas todas as formalidades legais, inspecionado o local, apurou-se que as vítimas não eram humilhantes, mas sim membros da mesma família, que saíam de um óbito e, ao chegar a casa, por falta de chaves, um tentou escalar o muro e, na ocasião, foram confundidos como marginais. Porta-voz do SIC-Geral, Manuel Alaiwa, ao SIC, confirma que um agente do SIC é responsável pelas mortes ocorridas no distrito urbano de Quimaquiesa, no município de Kazenga, em Luanda. E seguimos. Mais de 150 estudantes participam nesta quarta-feira da segunda edição da Feira de Tecnologias e Ciências, organizada pelo Instituto Médio de Tecnologias, Línguas, Culturas e Ciências. Os dados com a Vinícia Mateus. A tecnologia como fator de desenvolvimento social é o tema da segunda edição da Feira de Ciências e Tecnologias, organizada pelo Instituto Médio de Tecnologias, Línguas, Cultura e Ciências. O diretor Fausto Dundo afirma que o evento contou com a participação de mais de 150 estudantes que apresentaram 17 projetos com o objetivo de mostrar os seus trabalhos. De forma geral, nós temos participar 150 estudantes que desenvolveram os projetos que estão aqui a ser apresentados no dia de hoje. Nós trazemos para esta segunda edição 18 projetos de eletrônica, projetos de telecomunicações, projetos de informática na área da programação, visto que este projeto tem o objetivo de apresentar de forma prática aquilo que os estudantes durante o ano letivo foram desenvolvendo. Trazemos aqui em projeto para que os alunos possam não só apresentar à sociedade, mas apresentar aos encarregados de educação de forma particular. Os estudantes falam dos projetos desenvolvidos e dos benefícios da sua aplicação no mercado angolano. Edmundo Ngolambandi é o meu nome. Bem, eu aqui estou apresentando o projeto Fechadura Codificada. Na verdade, a ideia surgiu por meio de segurança, visto que ultimamente aqui em Luanda os assaltos frequentes estão muito, principalmente em residência. É o que nos levou a pensar um sistema de segurança em nossas residências. Salomão Ferraz. Bem, primeiramente, para o projeto ajudar no desenvolvimento da nossa escola, nós procuramos olhar para a necessidade que a escola tem. Por exemplo, na contabilização dos alunos, criamos um dispositivo que contabiliza cada aluno que entra diariamente na escola. Acerca das luzes, criamos interruptores automáticos. Se for bem utilizada, a tecnologia assim facilita a vida do homem, nesse caso. Fausto Dundo afirma que os melhores projetos recebem o apoio da instituição e de seus parceiros. Os projetos, normalmente, aqueles que forem solicitados por algumas empresas, são patrocinados, e os outros projetos não terminam por aqui. Ainda são apostados pela instituição e passam por outras organizações para serem, então, mostrados e patrocinados, se possível. Relembrar que a primeira edição da feira aconteceu nas instalações do Instituto Médio de Tecnologias, Ciência, Cultura e Línguas em 2023 e foram apresentados 15 projetos.
A Vinícia Mateus, mais de 150 estudantes participam desde quarta-feira da segunda edição da Feira de Tecnologia e Ciências. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A facilitação do comércio externo poderá contribuir para a efetivação da diversificação econômica em Angola. A ideia foi manifestada pelo vice-governador de Luanda para o setor econômico, José Miguens, durante a abertura do segundo Fórum de Comércio Internacional. Nos últimos anos, Angola tem trilhado um caminho significativo rumo à diversificação da sua economia e, neste contexto, o comércio externo emerge como um vetor crucial de crescimento e desenvolvimento. Contudo, reconhecemos que a facilitação do comércio externo enfrenta inúmeros desafios que exigem um diálogo contínuo e uma cooperação estreita entre todas as partes interessadas. O fórum, que se pretende que se transforme numa plataforma que engloba os atores do setor, no sentido de serem alinhadas as melhores soluções para a facilitação do comércio. De acordo com o secretário de Estado para a Indústria, Carlos Rodrigues, que fazia a abertura do evento, Angola registrou um aumento na quota do comércio internacional. Continua a aumentar a sua cota de mercado no comércio internacional, como também aumentaram as trocas comerciais com o resto do mundo. Perspectivando a inserção de empresas no mercado internacional e, consequentemente, o volume de negócios com estes países, assinamos o acordo que cria a Zona de Comércio Livre Continental, portanto, no pretérito dia 21 de março de 2018, em Kigali, durante a 10ª Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governos da União Africana, proporcionando acesso ao maior mercado livre do mundo, com 1,4 mil milhões de consumidores e um PIB combinado de 2,6 trilhões de dólares, e que estamos a evitar esforços com vista à implementação efetiva da Zona de Comércio Livre da SADC. O secretário de Estado para a Indústria, Carlos Rodrigues, sinalizou que a ideia passa fundamentalmente por diversificar as fontes de receita conseguidas através do comércio internacional. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda venceu o 1º de agosto por 2-1 nas meias finais da Taça de Angola e vai medir forças com os Bravos de Maquis, que colocou o Interclube de sentido por 2 bolas sem resposta no estádio Mundundo Leno. Outras do desporto: Angola perde o primeiro jogo do Mundial Sub-20 de handball frente à Islândia. Bastos Kisanga marca e salva Botafogo da derrota em casa. Euro 2024, alemães são os primeiros qualificados para os oitavos de final. Mais desporto é para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Da atualidade internacional é destaque: os líbios de regiões rivais e de todas as esferas da vida estão fartos de divisões do país e querem que os intervenientes políticos ponham fim ao seu impasse de anos e concordem em realizar eleições nacionais, um passo fundamental para a paz no país rico em petróleo do norte da África, disse à ONU nesta quarta-feira. O principal funcionário da ONU na Líbia, Stefan Kur, disse ao Conselho de Segurança da ONU que se tem reunido com líderes políticos, representantes da sociedade civil, académicos, grupos de mulheres, líderes militares e outros no leste e oeste rivais do país para ouvir as suas opiniões. Disse que há consenso de que o atual status quo não é sustentável e que o processo político precisa de avançar em direção às eleições. A Líbia mergulhou no caos depois de uma revolta apoiada pela NATO ter derrubado e matado o antigo ditador Muammar Gaddafi em 2011. No caos que seguiu, o país dividiu-se com administrações rivais no leste e no oeste, apoiadas por milícias desonestas e governos estrangeiros. A atual crise política do país decorre da não realização de eleições em 24 de dezembro de 2021 e da recusa do primeiro-ministro que liderou um governo de transição na capital Trípoli em renunciar. 12h25, está tudo dito nesta quarta-feira. Não vamos encerrar sem antes recordar o que foi destaque.
Consumo de medicamentos adulterados preocupa autoridades, Palanca e Kikolo entre os principais pontos de venda. Mais de 500 edifícios com necessidade de intervenção imediata foram identificados a nível nacional. No desporto, Petro de Luanda vence arquirrival 1º de agosto e faz dobradinha na Taça de Angola. Da atualidade internacional, noticiamos: líbios pedem às autoridades a realização de eleições no país. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 20 de junho de 2024, teve a garantia técnica do Admiro Candeia. A edição de Janete Meio-Dia apresentou as notícias a Celestina Zola. Boa tarde, não perca, a seguir tem desporto com Georgina João. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.